Já sentiu que os homens têm uma barreira invisível? Que por mais que você tente se aproximar, existe uma parte dele que você nunca alcança? Marian Rojas, Stapé, a renomada psicóloga, dedicou anos estudando isso e descobriu algo revolucionário. Não é que eles não queiram se abrir, é que eles não sabem como. E você, talvez não saiba como perguntar, mas existem 5 perguntas. 5 perguntas específicas que fazem essa parede desmoronar. Não é manipulação. É comunicação real, do tipo que cria conexão de verdade. E nos próximos minutos, você vai aprender cada uma dessas perguntas, o momento exato de fazer, o tom de voz certo e o que acontece depois. Porque quando você faz a pergunta certa, ele não consegue mais se esconder, nem de você, nem dele mesmo. Antes de revelar as perguntas, preciso te contar sobre Ana. Ela chegou no consultório de Marian em 2019, casada há 8 anos e completamente perdida. Porque ela tinha tudo: marido presente, casa linda, 2 filhos, mas ela se sentia sozinha. Sabe aquela solidão de quem está acompanhada? De dividir cama, mesa, vida, mas não dividir alma. Ana olhou para Marian e disse algo que me arrepia. Eu conheço tudo dele, o que ele gosta de comer, como ele gosta de dormir, que filme ele assiste, mas eu não sei quem ele é. Marian perguntou. Você já tentou perguntar? Ana começou a chorar. Eu pergunto todo dia. Como foi seu dia? Como você está? Ele responde bem. Tudo certo. E a conversa morre ali. Sempre morre ali. Marian explicou para Ana algo que mudou tudo. Você está cavando no lugar errado. Não porque as perguntas são ruins, mas porque são rasas. São perguntas que homens podem responder no piloto automático, sem pensar, sem sentir, sem revelar nada. Eles construíram essa parede desde criança. Menino não chora. Menino não mostra fraqueza. Menino aguenta. E aí vira homem. E a parede fica tão grossa que ele mesmo esquece o que tem do outro lado. Mas tem 5 perguntas que perfuram essa parede. 5 perguntas que ele não consegue responder no automático. Porque tocam fundo. Porque exigem vulnerabilidade. Porque mostram que você realmente quer conhecê-lo. Não só viver com ele, mas conhecê-lo. A primeira pergunta que Marian ensinou para Ana foi esta. Do que você tem mais medo que ninguém sabe? Não é do que você tem medo. É do que você tem mais medo que ninguém sabe. Essa diferença é tudo. Porque quando você pergunta o que ele tem medo, ele vai falar medo de altura, medo de barata, coisas superficiais. Mas quando você pergunta do que ele tem mais medo que ninguém sabe, você está dizendo: eu vejo que você esconde algo e eu quero saber. Não para julgar, mas para estar perto. Ana fez essa pergunta numa quinta à noite. Eles estavam no sofá, sem TV, sem celular, só os 2. Ela olhou nos olhos dele e perguntou: do que você tem mais medo que ninguém sabe? Ele ficou em silêncio. 30 segundos. 1 minuto. Ana quase desistiu, mas Marian tinha avisado. Não preencha o silêncio. Deixe ele processar. E aí, ele falou algo que ela nunca imaginou. Eu tenho medo de não ser suficiente. Para você, para os meninos, no trabalho. Eu acordo todo dia com esse medo. E vou dormir com ele. E nunca falei isso para ninguém. Ana me contou depois que chorou, porque eram 8 anos juntos. E ela nunca soube disso. Nunca imaginou que ele carregava isso. Ele sempre pareceu tão seguro, tão no controle. E era tudo fachada. Proteção, parede. Marian explicou. Homens vivem com medo constante de não serem suficientes. Mas eles não podem mostrar, porque mostra fraqueza. E fraqueza é inaceitável.
Então eles escondem. De todo mundo. Até deles mesmos. Mas quando você faz essa pergunta, com genuína curiosidade, sem julgamento, a parede racha. E ele deixa você entrar. A segunda pergunta é ainda mais poderosa. Quando foi a última vez que você se sentiu realmente visto? Não olhado, não observado. Visto, reconhecido, compreendido. Marian diz que a maioria dos homens não sabe responder isso, porque eles passam a vida inteira sendo funcionais, sendo provedores, sendo fortes. Mas ninguém para realmente vê-los como pessoas, com medos, sonhos, feridas. Ana fez essa pergunta 3 dias depois da primeira. Mesma configuração. Sofá, sem distrações, olho no olho. Quando foi a última vez que você se sentiu realmente visto? Ele pensou. Pensou muito. E disse: agora, quinta passada. Quando você me perguntou do meu medo, eu me senti visto pela primeira vez em anos. Isso me arrepia porque mostra o poder dessas perguntas. Não é sobre ter as respostas certas. É sobre fazer as perguntas certas. Perguntas que mostram: eu te vejo. Eu quero te conhecer. Você importa além do que você faz por mim. Marian diz que relacionamentos morrem não por falta de amor, mas por falta de visibilidade. As pessoas param de se ver e começam só a coexistir. Dividem espaço, mas não dividem alma. E aí um dia acordam estranhos, morando na mesma casa, dormindo na mesma cama. Mas completamente sozinhos. A terceira pergunta que Marian ensinou foi a mais difícil, não para ele responder, mas para Ana fazer, porque exigia humildade, coragem, vulnerabilidade dela também. A pergunta era: onde eu aperto que te machuca por dentro? Ana não queria fazer essa pergunta, porque tinha medo da resposta. Medo de ouvir que ela falhava, que ela machucava, que ela afastava. Marian disse: se você quer que ele seja vulnerável, você precisa ser também. Vulnerabilidade não é unilateral, é dança. Você dá um passo, ele dá outro. Você abre uma porta, ele abre outra. Ana respirou fundo e perguntou: onde eu aperto que te machuca por dentro? Ele ficou surpreso, porque esperava defesa, justificativa, mas ela estava genuinamente aberta, genuinamente curiosa. Ele falou: quando você resolve tudo sozinha, quando você não me conta os problemas, quando você decide tudo sem me perguntar. Eu sei que você é forte, eu sei que você consegue, mas me faz sentir que você não precisa de mim. E se você não precisa de mim, por que eu estou aqui? Ana nunca tinha pensado nisso. Ela achava que estava sendo forte, independente, poupando ele, mas ele interpretava como exclusão, como se ela não precisasse dele. E isso o fazia se sentir invisível, desnecessário, sozinho. Marian explica que essa é uma armadilha comum. Mulheres modernas, fortes, independentes, resolvem tudo e acham que isso é bom, e é, mas no relacionamento pode criar distância. Porque homens precisam se sentir necessários, não no sentido machista de provedor, mas no sentido humano de pertencimento, de ter um papel, de importar. Quando você faz tudo sozinha, ele se sente observador, não participante. E observador não cria conexão, participante cria. A quarta pergunta é sobre o passado, mas não qualquer passado. Qual foi o momento da sua infância que ainda te machuca? Marian diz que todo adulto é uma criança ferida crescida, e a maioria das defesas emocionais vem dessas feridas. Mas homens não falam sobre isso, porque admitir que algo da infância ainda dói é admitir que não superou.
que não é forte, que ainda é vulnerável. E vulnerabilidade não é permitida. Ana fez essa pergunta numa terça à noite. Eles estavam deitados, quase dormindo, e ela perguntou baixinho: "Qual foi o momento da sua infância que ainda te machuca?" Ele ficou em silêncio. Ela achou que ele tinha dormido. Mas aí ele falou: "Meu pai nunca me abraçou. Nem uma vez. Eu sempre quis um abraço dele, mas ele dizia que abraço era coisa de mulher. E eu cresci achando que mostrar afeto era fraqueza. E eu passei isso para os nossos filhos. E eu odeio isso." Ana chorou. Porque ela finalmente entendeu por que ele era distante. Porque ele tinha dificuldade em demonstrar afeto. Não era falta de amor. Era falta de modelo. Era ferida. Era proteção. E quando ela viu isso, tudo mudou. Porque ela parou de interpretar a distância como rejeição e começou a ver como medo, como defesa, como criança ferida tentando não se machucar de novo. Marian diz que quando você entende a ferida, você para de atacar a defesa e começa a curar a origem. A quinta pergunta é a mais transformadora de todas. O que você gostaria que eu soubesse sobre você, que você nunca conseguiu dizer? Essa pergunta é uma permissão, uma abertura, um convite para ele revelar o que está trancado, o que ele guarda, o que ele carrega sozinho. Ana fez essa pergunta 2 semanas depois da primeira, porque ela sabia que agora ele confiava, que agora ele sabia que era seguro se abrir, que ela não ia julgar, não ia usar contra ele, não ia achar fraqueza. O que você gostaria que eu soubesse sobre você que você nunca conseguiu dizer? Ele respirou fundo e falou: "Eu tenho depressão. Há anos. Desde antes de nos conhecermos. Mas eu nunca tratei. Porque eu achei que ia passar. Que eu era forte o suficiente para superar sozinho. Mas não passou. E tem dias que eu acordo e não quero estar aqui. E você nunca soube. Porque eu sou muito bom em esconder." Ana ficou em choque. Porque ela nunca imaginou. Nunca percebeu. E se sentiu culpada. Mas Marian explicou depois. Não é sua culpa. Ele escondeu tão bem que nem ele mesmo via mais. Mas agora ele falou. E falar é o primeiro passo. Porque o que está no escuro apodrece. Mas o que vem para a luz pode ser curado. E foi isso que aconteceu. Ele começou terapia, começou o tratamento, e pela primeira vez em anos, começou a se sentir vivo. Não só funcional, mas vivo. Agora me escuta. Essas 5 perguntas não são truque. Não são manipulação. Não são fórmula mágica. São ferramentas de conexão real, do tipo que cria intimidade verdadeira, não só física, mas emocional, espiritual, profunda. Mas tem regras. Regras que você precisa seguir, senão não funciona. Primeira regra: nunca faça essas perguntas durante briga, ou discussão, ou momento tenso. Elas precisam vir de lugar de curiosidade genuína, não de ataque, não de defesa, de amor, de querer conhecer, de querer estar perto. Segunda regra: não preencha o silêncio. Ele vai demorar para responder, porque ele precisa descer fundo, precisa ultrapassar a parede, precisa acessar o que está guardado. E isso leva tempo. Se você preencher o silêncio, você quebra o processo, e ele volta para a superfície, para a defesa, para a resposta automática. Terceira regra: não julgue a resposta, seja qual for. Porque no momento que você julga, você fecha a porta, e ele nunca mais vai se abrir assim. Ele vai aprender que não é seguro, que vulnerabilidade é punida, e vai voltar para a parede, mais forte que antes. Quarta regra: agradeça a resposta, sempre, mesmo que doa ouvir, mesmo que surpreenda, agradeça, porque ele acabou de te dar algo precioso. Ele acabou de te mostrar o que ele esconde de todo mundo.
E isso merece reconhecimento, gratidão, validação. Quinta regra: não conte pra ninguém. Isso é entre vocês. É sagrado. É íntimo. Se você contar, você quebra a confiança. E confiança quebrada não se reconstrói fácil. Às vezes não se reconstrói nunca. Ana aplicou essas regras. E em 3 meses, o casamento dela transformou. Não porque ele mudou, não porque ela mudou, mas porque a conexão mudou. Porque eles pararam de só coexistir e começaram a se conhecer de verdade, a se ver de verdade, a estar presentes de verdade. Marian acompanhou o processo e ficou impressionada, porque não foi terapia de casal. Não foi curso, não foi técnica complicada. Foram 5 perguntas, feitas no momento certo, do jeito certo, com a intenção certa. E isso bastou. Agora eu quero que você pare e pense. Quando foi a última vez que você fez uma pergunta assim para o seu parceiro? Não uma pergunta funcional. Como foi o trabalho? O que você quer jantar? Mas uma pergunta profunda, do tipo que exige vulnerabilidade, do tipo que cria conexão. Se você não lembra, é porque faz muito tempo. Ou nunca fez. E não é julgamento, é realidade. A maioria dos casais vive na superfície, no funcional, no automático. E aí um dia acorda e não se reconhece mais. Porque passaram tanto tempo só funcionando que esqueceram de se conectar, de se conhecer, de se ver. Marian diz que relacionamento não morre de um dia para o outro. Morre aos poucos, de distância em distância, de silêncio em silêncio, de pergunta não feita em pergunta não feita. Até que um dia você olha para o lado e tem um estranho ali, alguém que você conhece faz anos, mas não conhece de verdade, porque você sabe a rotina dele, mas não sabe a alma dele. E alma é o que importa, é o que cria conexão, é o que faz relacionamento durar. Não só existir, mas durar com vida, com amor, com presença. Tem uma coisa que preciso te falar. Quando você fizer essas perguntas, prepare-se, porque você vai ouvir coisas que não esperava. Coisas que vão te surpreender. Coisas que vão te machucar, talvez. Não porque ele quer machucar, mas porque a verdade às vezes dói. E você precisa estar disposta a ouvir, mesmo que doa, mesmo que mude o que você achava que sabia. Porque conexão real não vem sem risco, sem coragem, sem estar disposta a ver o que está escondido e deixar-se ver também. Ana me disse uma coisa que nunca vou esquecer. Ela falou: eu tinha medo de perguntar. Porque eu achava que ia ouvir que ele não me amava mais, que ele queria ir embora, que ele era infeliz. Mas sabe o que eu ouvi? Que ele tinha medo de me perder, que ele se sentia invisível, que ele carregava dores que eu nem imaginava. E ouvir isso mudou tudo, porque eu percebi. Não é que ele não se importa, é que ele não sabe como mostrar. E eu não sabia como perguntar. E a gente estava perdido, junto, mas perdido. E essas perguntas foram o mapa. O caminho de volta, um pro outro. Agora você tem as 5 perguntas. E você tem as regras. E você tem a história de Ana. Mas tem algo que Marian descobriu depois. Algo que ninguém fala. Essas perguntas não funcionam sozinhas. Elas precisam de sequência, de timing, de preparação emocional. Porque se você faz todas de uma vez, você sobrecarrega. Se você faz sem preparar o terreno, você assusta. E ele volta para a parede, mais forte que antes. Marian ensinou para Ana uma estratégia de 6 semanas. Já sentiu que existe um muro, uma barreira intransponível entre você e o seu amor? Que não importa o quanto se dedique, uma parte dele permanece um mistério? A renomada psicóloga Marian Rojas Estapé dedicou anos ao estudo desse fenômeno e descobriu algo revolucionário. Não se trata de falta de vontade, mas sim de incapacidade em se abrir.
E muitas vezes, nós, mulheres, não sabemos como iniciar essa conversa. Mas existem 5 perguntas. 5 perguntas específicas que têm o poder de desmoronar esse muro. Não é manipulação, mas comunicação genuína. Aquela que cria uma conexão profunda e verdadeira. Nos próximos minutos, vamos explorar cada uma dessas perguntas, o momento ideal para fazê-las, o tom de voz adequado e as consequências transformadoras que elas podem gerar, porque quando a pergunta certa é feita, ele não consegue mais se esconder, nem de você, nem de si mesmo. Primeira semana. Uma pergunta, a do medo, e só observar. Como ele reage, como ele se sente depois, se ele fica mais aberto ou mais fechado. Segunda semana. Se ele ficou mais aberto, você faz a segunda pergunta, a de se sentir visto. Se ele ficou fechado, você espera. Você cria mais segurança, mais confiança, mais intimidade, porque não adianta forçar. Vulnerabilidade não se força. Se oferece, se convida, se espera. Terceira semana. A pergunta mais difícil. Aqui exige humildade sua. Onde eu aperto que te machuca por dentro? Marian disse para Ana: essa vai doer, porque você vai ouvir coisas que não quer, coisas que vão desafiar sua autoimagem, sua ideia de quem você é. Mas é essencial, porque relacionamento não é sobre você estar certa, é sobre vocês estarem juntos. E juntos significa olhar para os 2 lados, não só para o dele. Quarta e quinta semana. As perguntas sobre infância. E sobre o que ele nunca conseguiu dizer. Essas são as mais profundas. As que tocam feridas antigas e precisam de terreno seguro, de confiança estabelecida, de histórico de você não julgar, de você acolher, de você estar presente. Sexta semana. Você não pergunta nada. Você só agradece por tudo que ele compartilhou, por toda a vulnerabilidade, por toda a coragem. E você compartilha também algo seu, algo profundo, algo que você nunca disse. Porque agora é sua vez de ser vista, de ser conhecida, de ser vulnerável. Ana seguiu esse cronograma e funcionou melhor do que ela imaginava, porque cada semana construía sobre a anterior. Cada pergunta abria a porta para a próxima. E no final das 6 semanas, eles não eram mais as mesmas pessoas, individualmente, nem como casal. Eles tinham criado algo novo, algo que a maioria dos casais nunca cria. Intimidade emocional real. Do tipo que sustenta relacionamento por décadas, não só por meses ou anos, mas tem os erros que Marian viu, centenas de pessoas cometerem, e que destroem todo o processo. Primeiro erro, fazer as perguntas durante a briga, ou logo depois da briga, quando tem ressentimento no ar, raiva não resolvida, mágoa recente, porque aí a pergunta vira arma, não ponte, e ele sente isso, e se fecha, permanentemente às vezes. Segundo erro, usar a resposta dele contra ele depois, em outra discussão, em outro momento de raiva. Marian disse que isso é traição emocional, é pegar a vulnerabilidade dele e transformar em munição. E ele nunca vai esquecer, nunca vai perdoar completamente, e nunca vai se abrir assim de novo. Terceiro erro, contar para as amigas, para a família, para qualquer pessoa, mesmo que seja para pedir conselho, mesmo que seja para desabafar, porque quando ele descobrir, e ele sempre descobre, a confiança morre, e confiança morta é quase impossível ressuscitar. Quarto erro, fazer a pergunta e não estar preparada para a resposta, porque você pode ouvir coisas pesadas, coisas que vão te assustar, depressão, vício, trauma, pensamentos suicidas. E se você reage com choque,
com medo, com rejeição, ele vai se arrepender de ter falado e vai guardar ainda mais fundo. Para sempre, talvez. Quinto erro: achar que uma conversa resolve tudo. E depois dessas perguntas, o relacionamento vai ser perfeito. Não vai, porque essas perguntas são começo, não fim. São abertura de porta, não destino final. E a porta precisa continuar aberta. Precisa de manutenção, de conversas constantes, de perguntas novas, de vulnerabilidade contínua. Marian acompanhou Anna por 2 anos e viu altos e baixos, momentos em que eles estavam mais conectados que nunca, e momentos em que voltavam para a superfície, para o funcional, para o automático. Mas a diferença agora era que eles sabiam voltar. Sabiam o caminho de volta para a intimidade, porque já tinham feito antes. E podiam fazer de novo. Teve um momento específico, 1 ano depois das primeiras perguntas. Anna ligou para Marian chorando, dizendo que não estava funcionando mais, que eles tinham voltado para o distante, para o superficial. Marian perguntou: "Quando foi a última vez que você fez uma pergunta profunda?" Anna ficou em silêncio e percebeu. Fazia meses, porque ela achou que não precisava mais, que o trabalho estava feito. Mas relacionamento não é projeto. Não tem data de conclusão. É jardim. Precisa de rega constante, de cuidado diário, de atenção contínua. Anna voltou a fazer as perguntas. Não todas, mas uma por mês. Às vezes 1 a cada 2 semanas. E o casamento voltou a florescer, porque eles lembraram. Conexão não é destino, é caminho. E caminho precisa ser percorrido, constantemente. Tem outro casal que Marian me contou. Lucas e Anna. Eles estavam juntos há 15 anos, e completamente desconectados. Viviam como roommates, dividiam despesas, criavam filhos, mas não se tocavam, não conversavam de verdade, não se olhavam nos olhos. Anna tentou as perguntas. A primeira: "Do que você tem mais medo que ninguém sabe?" Lucas olhou para ela e falou: "Tenho medo que você não me ame mais, que você só esteja aqui pelos filhos, pela estabilidade." Mas não por mim. Anna ficou em choque, porque ela achava a mesma coisa dele, que ele não a amava, que ele só estava ali por obrigação. E os dois estavam errados. Os dois amavam, mas nenhum dos dois sabia, porque nenhum dos dois falava, nenhum dos dois perguntava. Eles viviam em suposições, em interpretações, em silêncios. E silêncio cria distância. Sempre. Anna fez a segunda pergunta. "Quando foi a última vez que você se sentiu realmente visto?" Lucas pensou. Pensou muito e disse: "Nosso primeiro ano de namoro, quando você perguntava sobre meus sonhos, sobre meus medos, sobre quem eu queria ser. Faz 14 anos que ninguém me pergunta isso, nem você, nem eu mesmo. Eu virei só função. Pai, marido, provedor. Mas eu não sei mais quem eu sou além disso." Anna chorou, porque ela também tinha virado só função. Mãe, esposa, profissional. Mas quem era ela além dos papéis? Ela não sabia. Fazia tanto tempo que não parava para pensar nisso, para sentir, para se perguntar. Eles fizeram algo diferente. Decidiram fazer as perguntas um pro outro. Na mesma noite. Mesmas perguntas. Resposta de cada um. E foi transformador. Porque eles perceberam. Não é só ele que tem parede. Não é só ela que se esconde. Os dois fazem. Os dois protegem. Os dois têm medo. E aí a dinâmica mudou. De eu te pergunto para nós nos perguntamos. De eu quero te conhecer, para nós queremos nos conhecer. E isso criou igualdade, parceria, reciprocidade. Marian disse que essa é a evolução natural.
Começa com você fazendo as perguntas, mas eventualmente se torna diálogo, troca, dança, onde os dois perguntam, os dois respondem, os dois se abrem, os dois se veem, e isso é intimidade madura. Não é mais eu cuido de você, é nós cuidamos de nós, juntos, como time, como parceiros, como almas que escolhem se conhecer, profundamente, completamente, corajosamente. Agora me escuta com atenção, porque isso aqui é o mais importante. Essas perguntas não são só para relacionamentos em crise. Não são remédio. São prevenção. Marian Rojas. Estapé. Acredita que todo casal deveria ter essa conversa. Desde o início, como uma prática regular, quase um ritual sagrado de conexão. Porque, acredite, é muito mais fácil manter a intimidade do que tentar desesperadamente reconstruí-la. É infinitamente mais fácil prevenir que a distância se instale do que lutar para reverter essa situação. Se você está embarcando em um relacionamento, agora, comece com essas perguntas. Não espere anos a fio. Não espere a barreira entre vocês se tornar tão espessa que precise de um marreta para derrubá-la. Comece leve, comece cedo, comece quando ainda é fácil. E assim, você vai construir uma fundação sólida. Daquelas que resistem a qualquer tempestade. Daquelas que duram décadas. Do tipo que só se torna mais forte com o passar do tempo. E tem um último segredo que Marian Rojas Estapé compartilhou comigo. Algo que ela normalmente revela apenas em seus workshops presenciais. Mas eu vou te contar. Agora, essas 5 perguntas possuem variações para momentos diferentes, para níveis de intimidade distintos, para crises de naturezas diversas. A primeira pergunta: do que você tem mais medo que ninguém sabe? Pode se transformar em: do que você tem mais orgulho que nunca compartilhou com ninguém? E isso, acredite, abre um outro lado dele. O lado das vitórias secretas, dos sonhos mais profundos e escondidos, das conquistas que ele guarda a 7 chaves, só para si mesmo. A segunda: quando foi a última vez que você se sentiu realmente visto por mim? Pode evoluir para: em quais momentos você se sente mais invisível aos meus olhos? E isso, meus amigas, revela os momentos específicos, as situações concretas, onde ele se sente menosprezado, onde você, sem intenção, talvez, não o enxerga de verdade, onde ele simplesmente desaparece, mesmo estando ali, presente fisicamente. A terceira: onde eu aperto o que te machuca por dentro. Tem uma versão ainda mais poderosa. O que eu poderia fazer para que você se sentisse mais amado, mais valorizado, mais compreendido? E isso transforma a dinâmica de reativa para proativa, do problema para a solução, da ferida aberta para a cura transformadora. Marian Rojas Estapé enfatiza que essas variações são cruciais, porque nem sempre a abordagem direta funciona. Às vezes, é necessário um ângulo diferente, uma entrada lateral, um caminho alternativo, e saber quando usar qual versão. Ah, isso é arte, não ciência exata. Depende do momento, do humor, da abertura emocional, da história de vocês. Em última análise, somente você pode decidir o que fazer com tudo isso. Você pode simplesmente assistir a este vídeo, achar interessante, e não fazer absolutamente nada. E a vida continua exatamente como está, superficial, funcional, distante. Ou você pode tentar escolher uma pergunta em uma noite qualquer, em um momento de tranquilidade, longe dos celulares, da TV, de qualquer distração, olhar nos olhos dele, com sinceridade e vulnerabilidade, e perguntar: do que você tem mais medo que ninguém sabe? E esperar, em silêncio, de coração aberto, e ver o que acontece,
Você não tem nada a perder, absolutamente nada, mas, em compensação, tem tudo a ganhar: conexão real, intimidade verdadeira, um parceiro de verdade, não apenas um companheiro de casa, mas um companheiro de alma.